Mas aí agora, eu queria falar para vocês sobre como ler melhor literatura, né? Como colocar a leitura analítica dentro dos livros de literatura. Porque eu acho que a maioria das pessoas, assim, 90% das pessoas que leem livros estão interessados em literatura, né? Porque os livros práticos estão aí, os livros práticos vendem muito bem, mas em geral as pessoas leem mais literatura. Nós lemos muito pouco, mas em geral as pessoas leem mais literatura. E como é que a gente vai colocar o nível analítico dentro da literatura? E aí, dentro da literatura, o nível analítico cabe as mesmas estruturas, que é, primeiro, entender qual é a estrutura do livro de literatura. Propriamente, esse livro de literatura, ele é o quê? Ele é um poema? Ele é um teatro? Ou ele é um romance? A primeira coisa é, o que é esse livro de literatura? Por quê? Se ele é um poema, ele divide-se ou ele é um poema lírico ou ele é um poema épico. Em geral, nós lemos poesia lírica, né? Porque nós temos poucos poemas épicos, né? Bom, Homero é um exemplo, né? Dante também escreve a Divina Comédia. Então, a Odisseia de Homero e a Ilíada e a Divina Comédia do Dante são os dois maiores exemplos que nós temos de literatura dentro da literatura de poemas épicos. Agora, na poesia lírica, nós temos muitos exemplos. Então, a primeira resposta que nós temos que dar quando nós nos deparamos com um livro de literatura. Que livro é esse? Poema? Se poema, poesia lírica ou poesia épica? Agora, pode ser um romance e ainda assim pode ser um teatro. Há diferença entre romance e teatro? Sim, há diferença, tá? Em geral, o romance você pode falar em primeira pessoa, o autor ali pode ser a primeira pessoa narrando um romance ali, né? E pode ter elementos que estão inseridos ali que nunca seriam inseridos no teatro, porque o teatro ele é escrito propriamente para encenação, como um roteiro de cinema. Ele não pode ser como um romance, existem detalhes para encenação ali, por isso que ele tem que ser diferente necessariamente do romance. Então, primeiro entendido a estrutura, qual que é a segunda pergunta que se faz? O que se quer saber agora? É a interpretação, é o conteúdo. Então, é preciso apreender a unidade da obra agora. Assim como na leitura analítica das obras expositivas, em que se quer o conteúdo e ler o livro inteiro e falar sobre a interpretação, aqui nós queremos, por exemplo, saber qual é a narrativa central. E para eu fazer uma leitura analítica da literatura, eu preciso responder o que, em uma frase ou em duas frases, qual é o problema central do livro, o que é o enredo do livro. Eu preciso definir em uma frase ou em duas qual é a narrativa desse livro, do que esse livro está tratando, em uma ou duas frases no máximo, tá? Qual é o problema central desse livro? Qual é o tema central desse livro? E aí, por fim, para a parte crítica, o que eu devo saber? De quais partes esse todo é composto? Eu devo pegar o livro de literatura e dividi-lo na narrativa. Em geral, tá? Os bons livros de literatura têm sempre o que nós chamamos hoje de introdução, desenvolvimento e fim. Essas três partes são as importantes. Mas você pode interpretar como sempre a criação, a queda ou o problema e a redenção. Então, o que você precisa identificar num romance, por exemplo? Para você criticar o romance. E aí a crítica é que vai ter agora o juízo de gosto. Que aí com a crítica você vai poder dizer, eu gosto do livro ou não, mas por esses e esses motivos. Você vai dar o porquê você gosta. E só dando o porquê você gosta, você atinge o nível crítico. Então, como é que eu vou dizer o porquê que eu gosto? Falando e dividindo na sua memória o início do livro, a introdução ou a criação do livro, assim como na nossa vida, né? A nossa vida é exatamente isso. A vida humana, a existência é exatamente isso. É a criação
o problema ou a queda e depois a redenção, a salvação ou o fim da história. Então, primeiro ponto, o que o livro introduz? Onde é que está a introdução? Qual é o problema que está na introdução? Como é que foi o enredo da introdução? Depois, qual é o segundo ato? Como foi o desenvolvimento do livro? O que se deu? Como é que se deu o problema? Como é que se desenvolveu o problema central do livro? E terceiro, como é que se deu o solucionar desse problema principal? O autor solucionou bem esse problema? Foi bem desenvolvida essa solução? Ou seja, como é que se deu a redenção? Como é que se deu a salvação? Como é que o autor conseguiu salvar o problema central do livro? Essa é a parte crítica. E quando você faz essa divisão do conteúdo central do todo, só assim você consegue dizer, olha, eu gostei desse livro, mas eu gostei por causa disso no início, disso no desenvolvimento e disso no final. Você consegue estruturar bem o livro de literatura, a obra que você está lendo. Bom, pessoal, é isso. O conteúdo aqui ficou muito mais extenso do que eu desejava. Eu vou colocar algumas partes aqui em escrito para vocês, tá? Eu vou estruturar isso aqui e vou colocar para vocês. Eu vou disponibilizar, então, acho que nos stories e talvez eu faça um PDF para vocês bem estruturado sobre esses 4 níveis de leitura. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, comentem aí sobre esses 4 níveis, se vocês já tinham escutado sobre isso. Eu me baseei muito no Como Ler Livros, do Mortimer Adler, e no Didascalicon, do Hugo de São Vitor, que é a arte de ler. Então, compartilhe. E se você gostou, comente também. Comente sobre esses 4 níveis. Você se encontra em qual nível de leitura? Você conseguiria fazer em algum assunto, por exemplo, os 4 níveis de leitura? Você acha que você conseguiria fazer? Você acha que com o tempo você vai conseguir fazer? Ou você vai precisar de uma ajuda para você entender os livros além de, por exemplo, conseguir estruturar isso? Como é que está seu nível? Comenta aí, tá bom? Até mais.